Estamos de volta com Conexão Futuro Especial, direto de Brasília. E nesta entrada vamos falar sobre uma experiência educacional bastante conhecida no mundo todo. Um colégio em que os alunos não são divididos por classes, nem por anos de escolaridade. Na Escola da Ponte, em Portugal, o foco é a autonomia do estudante. E para falar sobre essa experiência inovadora, eu converso com o professor José Pacheco, fundador da Escola da Ponte. Obrigada, professor. Tudo bem? A Escola da Ponte é uma escola pública? É uma escola pública do Estado. No que ela se difere das outras escolas públicas de Portugal? Em tudo. Em primeiro lugar, por aquilo que é mais exótico, aquilo que toda a gente comenta, que é o facto de não ter aula, nem série, tudo aquilo que tu disseste. Mas não é, digamos, o mais importante da Ponte. O mais importante da Ponte foi o facto de, sendo uma escola de rede pública, ter transformado uma sociedade, uma cidade. Quando há quase 40 anos nós começamos, eu não fui o fundador foi uma grande equipe, ninguém age sozinho, não é? Mas quando há 40 anos quase nós começamos a partir de uma situação caótica. A cidade estava com metade da população imigrada, o analfabetismo era muito, a violência era extrema dentro da escola. A cidade é Porto, né? Não, é uma cidadezinha pequenininha, chamada Vila das Aves, fica a 30 e poucos quilómetros do Porto, muito próximo do Porto. Então era uma situação insustentável. E o que nós fizemos foi pensar ou repensar o que seria educar, o que seria desenvolvimento. E isto há quase 40 anos. Não é? E de mudança em mudança, essa equipe de professores foi fazendo da escola um nodo de uma comunidade de aprendizagem, como hoje se diz. E hoje a escola é um dos lugares onde os jovens aprendem. Jovens que são os melhores nas provas nacionais. Isso me entristece, porque eu gostaria que todos fossem os melhores, que não houvesse essa ideia. E, efetivamente, a Ponte operou uma ruptura de paradigma total com o modelo educacional herdado do século XIX, da Revolução Industrial, com a garantia da excelência académica e da inclusão social, o que foi uma surpresa, porque já muitas escolas, muitas comunidades se haviam abalançado a fazer projetos semelhantes. Mas, quando se fazia a avaliação, observava-se que o rendimento académico era inferior. Então, para isso, mais vale não mudar. E o que aconteceu foi que a escola se desenvolveu com a comunidade, de uma forma harmónica, a partir das pessoas. Escolas são pessoas, não são edifícios. A partir dos valores que a comunidade defendia, a partir das necessidades, desejos e sonhos de uma comunidade. E para isso foi preciso refazer tudo o que é a relação com o saber, a relação entre as pessoas. E acabei sendo prefeito da cidade, o que foi um sacrifício imenso, para assegurar que não fosse apenas uma escola, mas todo um sistema a transformar-se. Quer dizer, tem a colaboração da comunidade, da família e também a autonomia do estudante. Ela aparece aonde, a autonomia desse aluno? Ele decide o que ele vai estudar? Como é que é isso, professor? Eu não falaria de colaboração da família, falaria de um trabalho com a família, com a comunidade. Quanto à questão da autonomia, a Escola da Ponte ainda hoje é a única escola pública autónoma no mundo. Há uns 10 anos atrás celebrou um contrato de autonomia com o Estado português, portanto tem autonomia financeira, administrativa, etc. Aliás, como qualquer escola brasileira poderia ter, a partir do que está disposto no artigo 15º da Lei de Diretrizes e Bases. E a autonomia é fundamentalmente estabelecida pelo modo como nós nos relacionamos. Um professor não ensina aquilo que diz, um professor transmite aquilo que é. Se uma escola não é autónoma, o professor não é autónomo, será inútil falar de autonomia, será inútil pôr num projeto político-pedagógico a palavra autonomia, porque é redundante. Agora, quando nós criamos um tipo de aprendizagem e de relação que nos levou a que a criança, ela mesma, partindo de projetos
com os outros, com a mediação dos educadores, fossem desenvolvendo esses projetos, resolvendo problemas concretos, transformando-se e transformando o seu entorno social, elas manifestam a autonomia que a escola e os professores têm. Porque a autonomia não é autossuficiência. A autonomia é sempre relativa ao outro. Exerce com o outro. Não se educa para a cidadania, educa-se na cidadania, num contexto de liberdade responsável, onde a autonomia assume um papel preponderante. Quer dizer, isso também pode se refletir na avaliação dos estudantes, né? Como é que é feita, então, a avaliação dos alunos nesse contexto que o senhor está falando para a gente? Está agora a ser feita uma longa-metragem sobre o projeto em que eu estou envolvido no Brasil e perguntaram a uma criança como é que era a avaliação. Ela respondeu: quando eu sinto que já sei, eu partilho aquilo que sei com os outros. A avaliação é partilha do conhecimento construído em projeto. A avaliação não é prova não prova nada, que me perdoem os titulares dos cursos de docimologia, mas prova não prova nada. Então, a avaliação ela é formativa, contínua, sistemática, centrada em processos, quase sempre de referencial mais ou menos construtivista. Como instrumento temos sempre um portfólio que hoje acompanha a criança na nuvem, que já nem precisa de ser em suporte de papel. Então a avaliação é contínua, a avaliação é a todo momento e é sobretudo quando aquele que aprende deseja partilhar com o outro o conhecimento construído. Agora, professor, se é um modelo tão bem sucedido, por que a rede pública de Portugal, por exemplo, não adota essa metodologia? Essa é uma boa pergunta que me persegue há mais de 40 anos e eu não sei responder. Eu diria que tanto no Brasil como em Portugal o drama escolar justificaria uma atenção muito particular, não só sobre a ponte. Em Portugal há muita gente que se inspirou na escola da ponte para fazer algo diferente. No Brasil há mais de 100 escolas que eu acompanho e muitas outras. A pergunta é: o nosso sistema educativo e sobretudo os responsáveis pelo sistema dormirão tranquilos quando temos 30 milhões de analfabetos produzidos por este modelo de escola? Alguém poderá ficar tranquilo quando 4 milhões de alunos brasileiros não vão à escola? Poderemos ficar tranquilos quando a desqualificação é um facto e um diploma da Ordem dos Advogados, um diploma de Direito, não consegue aprovação na Ordem dos Advogados? Quando os engenheiros brasileiros são desqualificados em relação aos que vêm de fora? Quando 8% dos estudantes universitários são analfabetos funcionais? Quando se desperdiça 56 bilhões de reais por ano? Estarão satisfeitos os governantes deste país? Não olharão para a ponte e para tantas outras escolas? A ponte é uma delas. E nem quero tê-la como referência, porque a ponte é em Portugal, eu estou no Brasil. É no Brasil que eu estou e é no Brasil que eu encontro os melhores exemplos que o MEC deveria estar atento para evitar esta tragédia humana da produção em série de bonsais humanos que nos assaltam nos semáforos, que fazem sequestros, que são fichas sujas, que são corruptos. A questão é mesmo esta, uma crise moral muito grande, para além de uma crise de conhecimento, e que é provocada pela manutenção de um tipo de escola que já no século XIX está obsoleto. Eu pergunto diretamente aos nossos governantes: estão felizes, estão contentes, conseguem dormir tranquilos? Ou vão olhar para essas escolas, que eu nem sequer ainda enunciei, no Brasil, e que mostram que é possível uma educação de índice de desenvolvimento 10 e não 5 ou 6, porque IDEB 5 ou 6 é miserável, significa que metade dos jovens brasileiros estão incapazes de aprender. Isso não é verdade. Então, é a pergunta que tu me fazes, eu faço a quem de direito. Professor, é um assunto muito importante, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu agradeço a sua participação aqui no Conexão Futura. Obrigada. Obrigado. Na próxima entrada, nós vamos falar sobre o ensino técnico. Não perca. Fique agora com o programa Globo Ciência. Até já.